Eu sempre digo, irmãos, e sempre falo, que o culto ele começa lá dentro da minha casa. Da maneira que eu trato a minha esposa, da maneira que eu trato os meus filhos, porque isso é bom, irmãos. Porque se eu tratar bem somente as pessoas de fora, e eu não cuidar dos da minha casa e dos da minha família, não é bom, não vai agradar a Deus. Então devemos ler a palavra aqui nessa noite, amém? E eu quero que você já pegue as escrituras, a Bíblia Sagrada, para a gente poder ler a Bíblia Sagrada aqui nessa noite, amém? Quem está feliz, diga graças a Deus, irmão. Amém? Deus seja louvado. Vamos abrir aqui, irmãos. Aleluia. Em Colossenses. Colossenses capítulo de número 3. E verso de número 18. Aqui tem, oh, que maravilha, né, meus irmãos? Diga graças a Deus, irmão. Amém? Hoje é dia dos pais e nós estamos num culto de família. Um culto da família é a minha família no esconderijo do Altíssimo. Amém? Colossenses 3, verso 18. Vós, mulheres, estáis sujeitos aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecem em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração e temendo a Deus. Diga glória a Deus, irmão. E tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, é quem você serve. Amém, igreja? Amém, igreja? Maravilha. Amém? Acerta um pouquinho, meus irmãos. Desocupe a tua mão e bata uma salva de palmas bem forte. A palavra de Deus, irmãos, aqui no livro de Paulo aos Colossenses, que a gente leu em 3, versículo de número 18, ele traz um subtítulo assim: deveres domésticos. Deveres domésticos. Aleluia. Diga a glória a Deus, irmão. Amém? Então, deveres domésticos. Eu sempre digo, irmãos, e sempre falo, que o culto ele começa lá dentro da minha casa. Da maneira que eu trato a minha esposa, da maneira que eu trato os meus filhos, porque isso é bom, irmãos. Porque se eu tratar bem somente as pessoas de fora, e eu não cuidar dos da minha casa e dos da minha família, não é bom, não vai agradar a Deus. Então, deveres domésticos, Paulo trazendo um conhecimento ao povo de Colossos ali, e ele vem e fala: olha, mulheres, seja sujeita aos próprios maridos, como convém ou como agrada ao Senhor. Amém?
Então Paulo está ensinando ao homem, está ensinando à mulher, está ensinando também ao filho os deveres que nós temos que ter em nossa casa. Levanta a mão e dá uma glória bem forte. Porque a sua casa, o culto começa lá. A hora que você levanta à beira da mesa, a hora que você ora na tua casa, a hora que você abençoa a tua família, o culto começa na tua casa. E eles têm que aprender de Cristo a cada dia. Diga a glória a Deus, irmão. Amém? Então Paulo estava falando de sujeição, para a mulher sujeitar o seu marido. Amém? Porque isso convém no Senhor. Coisa linda. Mas também o mesmo que adverte e diz para a mulher ser sujeita, aleluia, ao seu marido, como convém no Senhor, ele também vai trazer uma orientação para o marido também. Diga glória a Deus, irmão. Então Deus não é injusto, Ele fala, aleluia, com a mulher sobre a sujeição, mas Ele também vai trazer uma advertência para o marido também, aleluia. E Ele fala, vós maridos, homens, vós maridos, ame as vossas esposas, ame. Então está dizendo para amar, irmão, agora uma pessoa que ama, ele maltrata. Uma pessoa que ama, ele bate, xinga, amém? Ou perturba. Não, irmão, ele ama, aleluia. Então ele não faz isso. Então Paulo está dizendo, a mulher vai ser sujeita, porque é vontade do Senhor, mas o marido também tem que amar a sua esposa, aleluia. E vós não se irrite contra ela. Tem pessoa que, por causa de uma coisinha, irmão, ele já pega e xinga, ele já pega e empurra, irmãos. Mas no começo, quando começou a namorar, ou até chegar no noivado, ainda trazia chocolate, ainda oferecia flores e chamava de meu amor. Mas ao passar do tempo, por que mudou o tratamento? Por quê? Então a Bíblia vai nos ensinar, e Paulo está dizendo aos Colossos, mulher, sujeita ao marido, porque é vontade do Senhor. Mas marido, ame também a tua esposa, e não vos irriteis contra ela. Então se eu tiver paciência com todo mundo lá na rua, mas eu não tiver paciência dentro da minha casa, não vai adiantar muita coisa não. Quem está entendendo, levanta a mão da glória. E se a gente não honrar, irmão, até a nossa oração ela é impedida. E a pessoa, oração impedida, porque a gente não honra, amém? Quem está do nosso lado, quem convive conosco, amém? Então ele adverte a mulher, amém, a ser sujeito ao marido. Também ele adverte para o marido também, aleluia, amar a tua esposa e não irritar contra ela. E agora a orientação também é para os filhos também. Hoje é dia dos pais. Dia dos pais. Tem muitos pais que hoje chorou porque o teu filho está na bebida, porque o seu filho está na droga, porque o seu filho está no presídio, porque o seu filho não te obedece. Quem está entendendo? Levanta a mão da glória. Então imagina a situação, irmão. E hoje é dia dos pais. E quem não sabe, alguém está lá atrás das grades e fala assim: nossa, eu poderia ter ouvido o meu pai e eu não ouvi. Não que meu pai não mentiu, ele sempre me orientou, mas hoje eu estou aqui atrás destas grades porque eu desobedeci a Deus e desobedeci também aos meus pais. Aleluia! Glória a Deus. Mas pastor, isso é uma coisa séria, seríssima. Eu fiz presídio, irmão, evangelismo no presídio 2 anos. Então a gente escuta quem está preso, a gente escuta a mãe que está na fila, a gente escuta o pai que está na fila. Mas será que o pai e a mãe não querem o melhor para o filho? Sim, porque se a Bíblia diz que se um filho
ao seu pai pão, o pai vai dar para ele pedra? Sim ou não? Não. Se o filho pedir pão, o pai não vai dar pedra, mas o pai vai dar pão para o seu filho. E se o teu filho pedir, aleluia, ovo, o pai vai dar semente para ele? Também não, porque o pai, ele sempre quer o melhor para o seu filho. Então a advertência de Paulo é acerca da família, aleluia. Então meu ministério começa dentro da minha casa. A esposa tem que honrar o marido também tem que amar a sua esposa e não se irritar contra ela. Levanta a mão. E o filho também tem que obedecer aos vossos pais. Aleluia. Os filhos têm que obedecer aos vossos pais. A Bíblia diz, irmãos, que se a gente não honrar o pai, se a gente não honrar a mãe, os nossos dias de vida, eles são diminuídos na terra. Então olha, irmão, amém? Então isso é o andamento, irmão, de Deus. Amar, honrar o pai, honrar a mãe, aleluia. Então Paulo, ele então se preocupava com a igreja de Colossenses, e ele então advertia o homem, que era o homem, ele advertia a mulher e advertia também o filho. Mas para que isso? Para que tudo corresse bem e o nome do Senhor fosse glorificado. Levanta a mão, porque o nome de Deus vai ser glorificado dentro da tua casa. Vai ser glorificado dentro da casa. Jacó teve bastante filhos, mas tinha um que eles gostavam mais, que era José, que fazia até uma túnica diferente para ele, e esse menino se destacou muito, irmão, aleluia. Mas Deus, ele tem um projeto com toda a nossa família. Então fala: filho, obedeça os teus pais, porque isso é agradável ao... É agradável, irmão, agrada a Deus, não é verdade? Agrada a Deus, irmão. Tem pessoa, tem mãe que foi gerar um filho, e na hora que ela gerou um filho, a mãe, o filho acabou de nascer, ela morreu, ela sentiu dores e morreu. E tem mães que o filho já nasce e ela acompanha todo o período, né, meus irmãos? O período na barriga, o período quando nasce, o período quando está gatinhando, o período quando começa a falar as primeiras palavras. O pai e a mãe estão ali, irmão, ó, lutando, ensinando. Levanta a mão, dá uma glória bem forte. Na verdade, irmão, e aprende a falar. A criancinha chega um período, vai para a creche, depois vai para a escola. O pai educa, ensina, forma ele, forma ela. Será que o pai vai querer o melhor para o seu filho? De maneira nenhuma. Levanta a mão, porque nós temos um pai aqui na terra, mas nós temos um pai grandioso que está no céu. E o pai que está no céu é um exemplo de pai, porque ele disse, aleluia, este é bravão do céu, este é o meu filho em quem eu tenho prazer, este é meu filho em quem eu me agrado. Levanta as mãos aqui. O pai da terra eu perdi ele com 70 anos, mas eu sempre honrei o meu pai, eu sempre respeitei o meu pai. Amém? A minha mãe também está com 70, e ele nem 70, agora em 74. Amém? Mas a gente continua honrando eles. Amém? Perdi o pai da terra, mas nós temos o pai do céu. Amém? Quem ama a Deus aqui, levanta a mão e dá glória. É o nosso pai. Aleluia, é o nosso pai, irmãos. E hoje, quem sabe, tem pessoa que só manda mensagem hoje. O pai, papai, eu te amo. Você é o melhor pai do mundo. Mas e os outros dias também? Tem 365 dias. Será que é só o dia de hoje que eu tenho que honrar e falar palavras bonitas para o meu pai? Não, é todo dia. Pai, eu agradeço pela tua vida,
Levanta a mão da glória. Eu agradeço por você existir. Diga glória a Deus, irmão. Então Paulo, ele ensinava acerca da família, mas a família tem que estar unida. Se nós obedecermos a palavra de Deus, nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos ser felizes. A palavra bem-aventurado é feliz. Então, se a gente tem uma família direcionada na presença e na palavra de Deus, aleluia, nós vamos ter uma família abençoada. Uma família abençoada, irmão. Uma família próspera. Uma família, amém, na presença de Deus. Diga glória a Deus, irmão. Você lembra Noé? Ele recebeu o chamado de Deus e pregou bastante tempo. Arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. As pessoas deu ouvido andando para Noé, deu ou não? Deu ou não? Deu não, irmãos? Deu não. Chamaram ele de louco, falaram que ele estava já mal passado da mente, mas ele pregou e colocou dentro da arca a sua família. Levanta a mão, irmão. Nós temos que lutar pela nossa casa, nós temos que lutar pela nossa família. Levanta a mão. Nós não vamos perder a nossa família. Pode começar, não. Não vamos perder, não. Ah, pastor, eu tenho uma família perfeita. Não, irmão, não tem. Todas as pessoas que têm uma família, todas as famílias têm um problema. Quem está entendendo, levanta a mão da glória. O meu irmão caçula, ele está preso, pegou 25 anos de cadeia. Quando era pequenininho, levava ele para a igreja nas costas, levava para a igreja nas costas, irmão. Ele pegou 25 anos de cadeia. Mas quando ele ainda escuta eu falar do amor de Deus, a lágrima ainda desce do olho dele ainda. A lágrima ainda desce do olho dele ainda. Mas eu quero dizer uma coisa: a melhor família é a minha, a melhor família é a sua. Levanta a mão, porque a minha, a sua, a nossa família é herança do Senhor. Levanta a mão da glória. Herança, irmão. Aleluia. Pai, Deus deu teu filho para você cuidar. Filho, Deus também te honrou com esse pai para você honrar ele. Diga glória a Deus, irmão. É verdade, irmão. Às vezes as pessoas não param para escutar o que uma pessoa, amém, já de idade avançada, com o cabelinho branco, tem para nos ensinar. Mas quando você senta com um ancião, aleluia, em uma cadeira, ele vai te passar experiências que ele teve de anos e anos, janeiro em janeiro. Quem entendeu, levanta a mão da glória. É isso, irmão. A gente também adquire experiência. E se ele fala assim: olha meu filho, eu sei que você é novo, aleluia, e olha, você quer ser abençoado? Quero. Não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, amém? E a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Levanta a mão da glória. E é bom a gente ouvir, irmão, as pessoas que têm experiência. Quantas vezes que o pai, o nosso pai, a nossa mãe falou assim para você: filho, você vai sair? Eu vou, pai, eu vou sair. Filho, eu estou sentindo algo estranho aqui, não sai não. E as quantas vezes que a gente teimou com o pai, teimou com a mãe, e saiu e deu ruim, né, irmão Cristiano? E deu ruim, né, irmão? Deu ruim. Quem está entendendo, levanta a mão da glória. E chegou lá, deu tudo errado. Quando você voltou, falou assim: mãe, bem que a senhora falou, mãe, que não era para mim sair, mas eu desobedeci, e a senhora não sabe o que eu enfrentei lá naquele lugar que eu estava. Quem está entendendo, levanta a mão da glória. E a gente então vai aprendendo, irmão. A mãe, a gente vai aprendendo. O primeiro amor, é o amor de Deus, mas o segundo amor é o amor também da mãe e do pai.
Pai, pela nossa vida. Levanta a mão e dá um glória, porque Deus está nos ensinando a honrar, para ter uma família abençoada. Para ter uma família abençoada. Diga glória a Deus, irmão. Amém? Para ter uma família abençoada. E fala também, aleluia, em Efésios capítulo de número 5, aleluia, aleluia, que fala ali em 5, Efésios 5, aleluia, porque fala assim, olha, aleluia, amém? Da mesma forma, mulheres sujeitam o marido como no Senhor, amém? E ali fala, amém, também para os filhos também, amém, obedecer os seus pais também. Então a gente vai ter vários ensinamentos dentro da palavra para a gente ser obediente a Deus, para ter uma vida abençoada. Quem quer ter uma vida abençoada aqui? Levanta a mão da glória. Irmãos, meu Deus do céu, tinha 2 irmãos, um chamava Abel, outro chamava Caim, né, irmão? Um ofereceu o que era de melhor e o outro ofereceu o pior. Que posição de filho que você quer assumir? Você quer assumir aquilo que faz o de melhor ou de pior? Quem está vendo, levanta a mão da glória. É verdade, irmão. Amém? Às vezes você está pregando lá na cadeia, ele fala assim, pastor, o senhor sabe que eu estou aqui? Eu falei, por quê? Eu estou aqui por causa da minha desobediência. Eu estou aqui por causa da minha desobediência. E às vezes é assim mesmo. A gente desobedece a palavra e o preceito de Deus, e a gente começa a sofrer na caminhada. Mas quando a gente obedece, as coisas encaminham e dá tudo certo na nossa vida. Levanta a mão da glória. Dá tudo certo, irmão. E Deus, Ele não quer o pior para mim e para você, aleluia, que somos filhos. Ele quer o melhor, mas o que Ele quer é a tua obediência, irmão. Amém? Se o Pai da terra quer o teu melhor, imagina Deus, que é o Pai celestial, não é verdade? Sabe qual que é a vontade de Deus, que é Pai? Que nenhuma alma se perca e que nenhuma vá para o inferno. Já pensou? É a vontade de Deus, amém? E a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável para a nossa vida. O Pai tem o melhor para a sua vida e para a minha vida. Então a gente não vai simplesmente ouvir a palavra de Deus e ignorar ela no nosso dia a dia, mas a gente vai ouvir a palavra de Deus e vai colocar ela em prática na nossa vida. Colocar em prática na nossa vida. Eu fui num enterro, e era o enterro de uma senhora. O filho estava brigado com ela. Estava brigado, irmãos, estava brigado. E de repente a mãe deu um infarto fulminante e morreu. E quando estava no enterro, ela gritava, irmão, em cima do caixão: ai mãe, ai mãe, ai mãe, eu poderia ter te abraçado mais, eu poderia ter te beijado, eu poderia ter te obedecido. Quem está entendendo? Levanta a mão da glória. Eu queria que a senhora estivesse viva aqui agora, mãe. E gritava, e gritava, e gritava ali naquele lugar. A gente viu o desespero. Quem está entendendo? Levanta a mão da glória. Eu até chorei com aquela situação. As pessoas também ficaram comovidas. Mas eu quero dizer uma coisa: se eu tenho que honrar alguém, eu tenho que honrar hoje. Aleluia, que eu estou de olho aberto e ainda estou respirando. Levanta a mão da glória, abraça ela hoje, beija ela hoje, diz a ela hoje que ela é importante, honre ela hoje. Diga a glória a Deus, irmãos. Isso, irmão, aleluia. Então isso é bom, aleluia. Efésios 6 e verso 1: filhos,
obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, é justo. Levanta a mão da glória. O filho ser obediente ao teu pai, isso é justo. E Efésios 6, versículo 2 fala assim: honra o teu pai, honra a tua mãe, que isto é o primeiro mandamento com promessa. Quem quer as promessas de Deus para a tua casa, para a tua vida? Isso, irmão. Então temos que ser obedientes aos pais e ser justo. Honra o pai, honra a mãe, porque é mandamento com promessa para a nossa vida. E a gente fazer isso, tudo vai bem. No versículo 3: para que te vá bem e viva muitos tempos sobre a terra, que você seja bem, amém, e que viva muito tempo, amém, sobre a terra. Então a promessa da gente honrar o pai e a mãe é para a gente viver muito tempo na terra. Quantos pais? Porque o ciclo natural é esse, não é verdade? A gente nasce, cresce, reproduz e morre, não é isso? Nasce, cresce, reproduz e morre. Ciclo natural da vida. O ciclo natural da vida é o filho enterrar, o filho, ou melhor, o pai enterrar o filho? Não. O ciclo natural é o filho enterrar o pai. Mas quantos jovens, irmãos, que estão aí perdidos, porque não obedece a palavra e não obedece os pais. Irmão, um jovem pegou, saiu agora recente aqui, pertinho, saiu, roubou um carro e nesse percurso perdeu a vida. Mas sabe a mãe está chorando, o pai está chorando. Sabe por que? Não é isso que ele queria, não é isso que ele esperava. O que ele esperava era que o filho um dia o enterrasse, mas não ele enterrar o seu filho. Aleluia. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Aleluia. Então por isso que a gente tem que obedecer a Deus, honrar o pai, honrar a mãe, para que os dias na nossa vida seja acrescentado. E isso é agradável ao nosso Pai, é agradável ao nosso Deus. Quem crê assim, levanta a mão e dá glória. Porque se a gente, irmão, a gente só sabe o que o pai sofreu quando a gente é pai também. É verdade, o senhor não valoriza, irmão. É verdade? Meu pai também me carregou, mas eu fui saber isso quando eu tive a minha filha. Irmão, ela gritava, chorava de madrugada, eu tinha que levantar e balançar ela, eu tinha que fazer a mamadeira para ela, tinha que dar papinha, tinha que. Irmão, então a gente sabe o sofrimento. Quem está entendendo? Levanta a mão da glória. Irmão, então a gente sabe o que o pai e a mãe passou, quando a gente também fica adulto e também passa pelo mesmo processo que eles passou. Quem está entendendo? Levanta a mão e dá glória bem forte. Mas Paulo aos Colossenses, ele está divertindo a mulher, está divertindo a mulher, aleluia, para honrar o teu esposo, aleluia, para ser sujeita a ele, mas também, aleluia, dizendo ao marido para amar também a sua mulher e não colocar ira no coração dela. Levanta a mão e está falando com o filho também, ser obediente ao pai e à mãe. Então, se tem a advertência de Deus para a igreja, é porque Deus ama a tua igreja, é porque Deus ama o teu povo. Levanta a mão e dá uma glória bem forte. Então é isso, irmãos, e é isso, amém? E a gente às vezes estamos perdendo esse momento que a gente tem de família. Não é verdade, irmãos? Sim, irmão, sabe essa pessoa que está do teu lado? Valoriza ela,
Não chega sem cumprimentar ela, não. A paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Olha para ela e dá um sorriso para ela. Olha para ele e dá um sorriso para ele. Sabe por quê? Pode ser que amanhã você não tenha essa oportunidade. É verdade. Pode ser que amanhã você não tenha essa oportunidade de abraçar ele e de olhar para ele e dar um sorriso para ele e dizer que ele é importante para você e também muito mais importante para o nosso Deus, o nosso Pai. Quem entendeu, levanta a mão da glória. É verdade, às vezes a gente passa desapercebido. A gente passa muito desapercebido. A correria, a gente pega lá aqueles moradores de rua, ele está deitado ali, amém? Está deitado ali, debaixo de um papelão, e a multidão está assim, ó, passa gente para lá, passa gente para cá, passa gente para lá, passa gente para cá, mas não tem ninguém que para, amém? Para dar uma olhada para ele e falar assim, bom dia. Bom dia. Já pensou, irmão? Já pensou um desses escutar um bom dia da tua boca, irmão? Ele vai falar assim, meu Deus, tantas pessoas que passam aqui e ninguém dá um bom dia, mas esse parou e deu um bom dia para mim. Aleluia! Deu um bom dia para mim. Glória! Diga a glória a Deus, irmão. Glória! Deu um bom dia para mim. E aí quem sabe a lágrima desce do olho dele e ele vai dizer, eu pensei que ninguém se importava comigo, mas Deus que está no céu está me vendo. Aleluia. Deus que está no céu está me vendo. Levanta a mão porque Deus enxerga. Levanta a mão porque Deus vê. Levanta a mão porque Deus cuida de mim e de você. Quem crê dá uma glória bem forte. Amém? E a nossa família, ela é muito importante para Deus. Diga a glória a Deus, irmão. Ô irmão, pega o hábito, levanta cedo, dá a mão para o seu filho, dá a mão para a tua esposa, faz uma oração na roda da mesa antes de tomar um café. Verdade. À noite também para dormir, dobra o joelho todo mundo também, agradece a Deus pelo dia. Quem está entendendo, levanta a mão da glória. Amém? Aí a tua casa, irmão, vai formar, vai formar uma coluna de fogo em volta da tua casa, porque a sua família está unida. A tua família está unida. Levanta as mãos e fala comigo assim bem forte para Satanás escutar. Fala, porém, bem forte, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não, você não vai perder ninguém para o diabo. Você não vai perder a tua família para Satanás, não. A tua família será a melhor família. Quem recebe essa palavra nessa noite? Isso, a tua família é a melhor família que tem. Amém? E quem é a família de Jesus aqui? Eita, que família abençoada, né? Eu falo que a gente tem a nossa família, mas a nossa segunda família é cada um de vocês que está aqui. Amém? Somos a família de Jesus. Certa feita foram chamar Jesus, e Jesus estava num discurso pregando a palavra, e alguém tentou parar e falou: Jesus, tem alguém que está do lado de fora e está chamando o Senhor, está te chamando. Mas quem é? É a sua mãe, é os seus irmãos. Aí Jesus vai falar assim: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de quem? De Deus. Então levanta as mãos, nós somos uma família. Amém? E devemos estar unida em Cristo Jesus. Amém? Isso, que maravilha, irmão.